Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula, nós veremos o Teorema de Green. O que é o Teorema de Green? É um teorema para calcular o trabalho que um campo faz para movimentar uma partícula ao longo de um caminho fechado. Existem detalhes técnicos, mas do que estamos falando? Vamos ver tudo o que se precisa saber para o Teorema de Green. Em primeiro lugar, cálculo de trabalho. O trabalho realizado por uma força. Aqui está o campo, ó. Trabalho realizado por essa força aqui. Temos uma partícula que vai dar uma volta completa. Então, estamos falando de caminho fechado. Só que não é qualquer caminho fechado. O caminho fechado tem que ser uma curva simples. Olha a diferença entre curva simples e curva não simples. A curva não simples possui autointersecção. Isso aqui não vale. Estamos falando de curvas sem autointersecção. Vamos tudo de novo. Teorema de Green. Cálculo do trabalho realizado por uma força. Aqui está o campo que representa a força. O caminho é fechado e é uma curva simples. E falta mais uma coisa, a orientação. Como é que nós vamos caminhar ao longo da curva? É no sentido anti-horário. Ó, estou caminhando no sentido anti-horário. É para isso que serve o Teorema de Green. Cálculo do trabalho realizado por uma força para movimentar uma partícula ao longo de uma volta completa numa curva fechada e simples com orientação positiva. Conforme eu vou andando, é assim, no sentido anti-horário. Já sabemos a parte teórica. Como é que se fazem as contas? Aqui está o campo F. Ele tem uma componente F aqui, uma componente G aqui. Integral de linha ao longo do caminho fechado, a bolinha para indicar que o caminho é fechado, de F dr. Isso aqui é o trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, isso aqui é o trabalho que o campo F faz para movimentar uma partícula ao longo da curva C num caminho fechado e com orientação positiva. Isso se calcula assim, como uma integral dupla. Pega essa componente do campo e deriva em relação a x. Pega essa componente do campo e deriva em relação a y. Isso aqui é o Teorema de Green. Ele transforma a integral de linha numa integral dupla. Vamos fazer contas. Então agora sim, ó. Esse é o famoso Teorema de Green, que transformou a integral de linha, no caminho fechado, numa integral dupla. Qual o trabalho que o campo F tem para movimentar uma partícula ao longo de uma volta completa no retângulo com esses vértices todos e orientação positiva? Tá, vamos entender o que está acontecendo aqui. 0, 0, 3, 0, 3, 1 e 0, 3. 0, 0, 3, 0, 3, 1 e aqui tem que ser 0, 1. Deixa eu arrumar aqui. 0, 1. Agora eu tenho um retângulo. Aí está. 0, 0, 3, 0, 3, 1, 0, 1. Tenho um retângulo. Tenho um campo. Esse é o campo. Eu vou pegar uma partícula e fazer ela dar toda a volta aqui. Quero saber qual é o trabalho que o campo vai ter para fazer essa volta completa aqui. Então, como é que funciona? Teorema de Green, eu preciso pegar AG, AF, tem que derivar a G em X, tem que derivar a F em Y. Qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? 2x. Qual é a derivada de xy em relação a y? X vezes 1, que fica o x.
Aqui está a integral de linha, que vai virar uma integral dupla. A integral dupla de g de x, menos a f derivada em relação a y, menos a f derivada em relação a y. 2x menos x, 1x. Como a minha região é um retângulo, vou utilizar coordenadas cartesianas. É um retângulo que daqui para cá vale 3 e daqui para cá vale 1. Então é um retângulo de base 3 e altura 1. Então vai ficar o y. O y é a altura do retângulo, vai de 0 a 1. O x é a base do retângulo, vai de 0 a 3. Saí de uma integral de linha e estou numa integral iterada. Uma integral lá que nós sabemos calcular, que é começa por dentro e depois vai para fora. Extremos de integração, o y foi de 0 a 1 e o x foi de 0 a 3. E agora são as continhas. A parte nova da aula, que era o teorema de Green, foi só isso daqui. Daqui para cá, você já conhece como se faz. Vou integrar x em relação a y, x e y, de 0 a 1. Teorema fundamental do cálculo. Eu substituo primeiro em cima, subtraio e depois substituo embaixo. O 1 no lugar do y, o 0 no lugar do y. X vezes 1 menos 0 fica só x, que tem que integrar em x. A integral de x, x ao quadrado sobre 2, de 3 a 0. De novo, o teorema fundamental do cálculo. Coloco o 3 aqui, subtraio e coloco o 0 ali, o de cima menos o de baixo, que fica 9/2. Esse campo, ele vai usar 9/2 joules para dar aquela volta completa. É isso então o que faz o teorema de Green, o cálculo daquele trabalho. Espero que tenham gostado. Coloca ali nos comentários se surgiu alguma dúvida. Te espero na próxima aula. E é isso daí.